Era abril de 2025, quando Carlo Ancelotti, renomado técnico italiano, desembarcou discretamente no Rio de Janeiro. Após uma temporada turbulenta no Real Madrid, marcada por eliminações na Champions League e na Copa do Rei, Ancelotti decidiu aceitar o desafio de comandar a seleção brasileira, com o objetivo de reconduzi-la ao topo do futebol mundial. A Confederação Brasileira de Futebol, CBF, sob a presidência de Edinaldo Rodrigues, via na contratação de Ancelotti uma oportunidade de reabilitar a imagem da entidade, abalada por escândalos de corrupção e má gestão. Recentemente, o Senado brasileiro iniciou um movimento para instaurar uma comissão parlamentar de inquérito, CPI, para investigar supostos desvios de recursos e conflitos de interesse envolvendo a CBF e decisões judiciais que mantiveram Rodrigues no cargo. Ancelotti, conhecido por sua discrição e foco no trabalho, logo percebeu que os desafios iam além das quatro linhas. Durante reuniões com dirigentes da CBF, notou sugestões veladas sobre convocações e pressões de empresários influentes para incluir determinados jogadores na seleção. Preocupado com a integridade do seu trabalho, o técnico italiano começou a registrar as conversas e documentar os encontros. Enquanto isso, a imprensa esportiva brasileira e internacional especulava sobre a data de início do trabalho de Ancelotti. Embora seu contrato com o Real Madrid fosse até 2026, a CBF pretendia antecipar sua chegada para junho de 2025, antes dos jogos contra Equador e Paraguai pelas eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. Ancelotti já havia comunicado sua decisão de deixar o clube espanhol ao final da temporada. Nos bastidores, os escândalos na CBF ganhavam proporções maiores. Denúncias apontavam gastos exorbitantes com advogados e acordos judiciais, totalizando mais de 24 milhões de reais, além de relações suspeitas com empresas de apostas esportivas. A pressão por transparência e mudanças estruturais na entidade aumentava. Ancelotti, ciente do cenário conturbado, manteve-se firme em seu propósito de focar no futebol e blindar a seleção das interferências externas. Com o apoio de jogadores como Vinícius Júnior, Rodrigo, Militão e o jovem Endrick, iniciou um processo de renovação e resgate da identidade da equipe. Ao longo dos meses, o trabalho de Ancelotti começou a dar frutos. A seleção brasileira apresentava um futebol coeso e competitivo, reacendendo a esperança dos torcedores. Paralelamente, as investigações sobre a CBF avançavam e a CPI no Senado prometia trazer à tona os responsáveis pelos desvios e irregularidades. Ancelotti, fiel ao seu estilo reservado, evitava comentar sobre os escândalos, mas sua postura ética e profissional servia como exemplo e inspiração para uma nova era no futebol brasileiro. Seu compromisso era claro: devolver à seleção brasileira o prestígio e a glória, dentro das quatro linhas. Nas dependências da Granja Comari, Ancelotti montava um pequeno santuário, não apenas tático, mas ético. Exigia pontualidade, comprometimento e, acima de tudo, respeito ao futebol. Para ele, o jogo não era só um espetáculo, era uma arte com código de honra. Mas fora dali, o cenário era outro. O presidente Edinaldo Rodrigues fazia malabarismos jurídicos para manter o cargo. A pressão da CPI aumentava. Documentos vazados pela imprensa revelavam contratos firmados com empresas fantasmas e acordos milionários com escritórios de advocacia para garantir decisões favoráveis no STJ e STF. Um dossiê anônimo circulava nos corredores de Brasília e citava nomes de dirigentes, juízes e até jogadores influenciados por empresários com conexões dentro da CBF. Ancelotti, ciente do risco de se envolver politicamente, decidiu manter silêncio público, mas em reuniões privadas com sua comissão era direto: não vim aqui para fazer parte de um teatro. Se esse time for manipulado por fora, entrego o cargo.
Entre os jovens convocados, Endrick era o nome que mais chamava a atenção. Vendido ao Real Madrid, o garoto de 18 anos trazia consigo o peso de uma geração órfã de ídolos. Durante os treinos, Ancelotti dedicava atenção especial ao jovem atacante, como um mentor que enxerga além do talento bruto. Certa noite, após um treino fechado, Endrick se aproximou e perguntou: Professor, por que o senhor fica tão calado sobre a CBF? Todo mundo fala disso. Ancelotti respirou fundo, olhou o garoto nos olhos e respondeu: Porque às vezes o silêncio é mais forte que o grito. Mas não se engane, eu escuto tudo. Em junho, veio a primeira convocação oficial sob o comando de Ancelotti. A lista chocou o país. Nomes tradicionais ficaram de fora. Jogadores ligados a certos empresários simplesmente desapareceram da convocação. A imprensa foi à loucura. Manchetes pipocaram. Ancelotti desafia o sistema. Treinador corta apadrinhados e convoca por mérito. CBF em crise. Presidente pressionado após convocação polêmica. Nos bastidores, Edinaldo tentou contornar a situação. Mandou recado, agendou reunião com o técnico, tentou convencê-lo a equilibrar a próxima lista. Recebeu como resposta apenas um envelope lacrado contendo gravações de conversas anteriores e uma carta escrita à mão. Minha função é proteger o futebol, não vou protegê-lo da vergonha. A pressão pública e política se tornou insustentável. A CPI avançou. Novas provas vieram à tona. Em agosto, Edinaldo Rodrigues foi afastado. A imprensa publicou trechos das gravações feitas por Ancelotti, agora em mãos do Ministério Público. Pela primeira vez em décadas, a seleção e a CBF estavam em lados opostos. E a seleção vencendo. Sob comando firme, o time brasileiro derrotou o Equador por 3-0 e o Paraguai por 2-1. O entrosamento de Vinícius, Rodrigo e Endrick encantava até os mais céticos. Mais que vitórias, havia identidade. Epílogo. O silêncio, que mudou tudo. Meses depois, numa coletiva silenciosa, Carlo Ancelotti anunciou que deixaria o cargo após a Copa de 2026, independentemente do resultado. Vim para treinar futebol. Encontrei um país dividido, uma entidade adoecida e um povo que ainda acredita. Fiz o que pude. A imprensa aplaudiu em pé. Nas ruas, cartazes diziam: Obrigado, Ancelotti. Seu silêncio gritou por nós. Era o fim de uma tarde chuvosa no Rio de Janeiro, quando Carlo Ancelotti pisou em solo brasileiro. Não havia tapete vermelho, nem discursos formais, apenas câmeras ansiosas e microfones buscando um som, um gesto, uma frase que simbolizasse o início de uma nova era. Ele sorriu com a serenidade de quem já havia vencido tudo, mas sabia que ali, naquele país onde o futebol é religião e política se mistura ao suor da camisa, seu maior desafio ainda estava por começar. No hotel, um homem já o esperava. Edinaldo Rodrigues, presidente da CBF, com um sorriso largo, aperto de mão forte e um discurso ensaiado. Seja bem-vindo, professor. A casa é sua e o Brasil inteiro está consigo, senhor. Ancelotti retribuiu com um aceno cordial, mas seus olhos vasculhavam a sala como quem procura câmeras escondidas. Ele conhecia esse jogo, já o vira antes em clubes grandes da Itália. Sabia que, muitas vezes, a bola é apenas um pretexto para algo muito maior e mais podre. A pré-temporada da seleção começou discreta. A imprensa especulava sobre quem seriam os convocados da nova era. Ancelotti observava cada treino com minúcia, quase religiosa. Tomava notas em silêncio. Nenhum jogador estava seguro. Nenhum nome era garantido. Enquanto isso, no segundo andar da sede da CBF, outras listas circulavam. Agentes e empresários disputavam espaço como lobos famintos. Pressionavam diretores, que pressionavam o presidente, que, por sua vez, mandava recados velados ao treinador. Seria bom dar uma chance ao garoto X?
Ele está com bom desempenho e há interesses comerciais no Oriente Médio. Ancelotti respondeu apenas com um olhar, frio, longo, um tipo de silêncio que dizia: Entendi. Não conte comigo. Ele começou a gravar reuniões. Usava um pequeno dispositivo embutido na pasta que levava para cada encontro. Não por paranoia, mas por precaução. O técnico havia lido dossiês entregues por um ex-funcionário da CBF que se apresentava apenas como sombra. Os arquivos mostravam contratos superfaturados, manipulação de convocações e até vínculos obscuros com casas de apostas esportivas. A explosão veio em Brasília. O senador Eduardo Girão, com voz embargada, levou à tribuna o pedido formal de criação da CPI do futebol. Em mãos, cópias de contratos da CBF, depoimentos de ex-dirigentes e registros de transferências milionárias para escritórios de advocacia que operavam na penumbra do judiciário. A comissão foi aprovada com apoio popular massivo. Redes sociais explodiram em indignação. As palavras CBF, corrupção e Ancelotti dominavam os trending topics. Enquanto isso, Ancelotti reunia o elenco na granja. Senhores, o que está acontecendo lá fora é grande, mas aqui dentro só há futebol. Quem quiser jogar o jogo político, a porta está aberta. Quem quiser jogar bola, vista a camisa. Entre os jovens, Hendrick ouviu em silêncio. Após o treino, procurou o técnico. Professor, meu pai diz que a CBF sempre foi assim, que ninguém limpa aquilo. Talvez não limpe, Hendrick, respondeu o treinador, mas um time limpo é mais forte que 1000 contratos sujos. Junho chegou. Com ele, a convocação. Foram 26 nomes e uma revolução. Ficaram de fora jogadores veteranos, com laços conhecidos com agentes influentes. Entraram jovens em ascensão, nomes do futebol nacional, esquecidos por outras gestões. A lista provocou terremotos. Empresários ligaram aos gritos. Membros da CBF exigiram explicações. Edinaldo ameaçou. Isso é uma quebra de confiança. Ancelotti respondeu: Minha única confiança é no futebol. Se isso não for suficiente para a CBF, posso fazer minhas malas. Dias depois, ele recebeu uma intimação informal, uma reunião de alinhamento. Levou novamente sua pasta. Gravou tudo. Com a bola rolando, o Brasil renasceu. Vitória contundente sobre o Equador por 3-0. Hendrick marcou um golaço e correu para o banco abraçar Ancelotti. Contra o Paraguai, Rodrigo brilhou. O time não era apenas competitivo, era honesto. As entrevistas eram sóbrias. O grupo, fechado. Nenhum vazamento. No Congresso, a CPI começava a vazar documentos para a imprensa. As gravações de Ancelotti chegaram à CPI anonimamente. Em uma delas, um diretor da CBF dizia: A convocação é política, Carleto. O futebol é só a embalagem. Quem não entende isso, dança. Era o suficiente. Edinaldo foi afastado. Um interventor assumiu a presidência da CBF. E pela primeira vez em décadas, jornalistas puderam circular livremente pelos corredores da entidade. Ancelotti anunciou, meses depois, que deixaria o cargo após a Copa de 2026. Meu trabalho não é eterno, mas espero que o exemplo dure mais que qualquer mandato. No Maracanã lotado, antes de um amistoso contra a Argentina, um mosaico se formou nas arquibancadas. O silêncio que gritou por nós. Hendrick marcou e correu para o banco, como sempre, mas dessa vez, ao invés de abraço, fez um gesto. Colocou o dedo indicador sobre os lábios. Silêncio, mas todos entenderam. Carlo Ancelotti chegou ao Mundial de 2026 como um general cansado, mas sereno. Aos 67 anos, sabia que ali encerraria seu ciclo no futebol. Nos Estados Unidos, México e Canadá, o Brasil desembarcou como um dos favoritos, não só pela camisa pesada, mas pela confiança em um grupo reconstruído em meio ao caos.
No vestiário, antes da estreia contra o Senegal, Ancelotti falou baixo, como sempre, mas cada palavra era uma lâmina. Vocês não estão aqui apenas como jogadores, estão aqui como resposta. A este país, ao povo, à história. O Brasil venceu por 2-1, com gols de Bruno Guimarães e Vinícius Júnior. Veio a Sérvia, depois o Canadá. E a seleção fechou a fase de grupos com 100% de aproveitamento. Oitavas, vitória suada contra o Uruguai nos pênaltis. Nas quartas, um épico contra a França. Endrick marcou no último minuto da prorrogação. O mundo começou a falar. Este não é mais o Brasil de Pelé. É o Brasil de Endrick. Na semifinal, revanche contra a Argentina. Messi não estava mais lá, mas sua sombra pairava sobre o clássico. 1-1 suado, decidido nos pênaltis, com o jovem goleiro Bento se tornando herói. Final. Estádio Azteca. Brasil, X Inglaterra. O time inglês, liderado por Jude Bellingham e Phil Foden, era compacto, técnico, frio. Aos 35 minutos do segundo tempo, o jogo estava 0-0. Endrick recebeu na entrada da área, cortou para dentro e chutou de esquerda. Gol! O Brasil foi hexacampeão. Ancelotti não comemorou como em outras conquistas. Abraçou cada jogador. Depois, caminhou até o meio de campo, olhou o céu e tirou o paletó. Deixou-o dobrado no banco, como quem diz, missão cumprida. Enquanto o Brasil vibrava, Brasília ainda fervia. A CPI revelou um esquema de favorecimento entre a CBF e ministros do STJ e do STF. Empresários, políticos e até jornalistas esportivos caíram. Uma intervenção federal, inédita, foi instaurada. Pela primeira vez, a presidência da CBF passou a ser ocupada por uma comissão mista, formada por membros do TCU, da OAB e representantes de clubes. Jornalistas como Juca Kfouri e Rodrigo Capello voltaram a ter acesso aos bastidores da entidade. Relatórios antes engavetados vieram à tona. Pagamentos secretos de bônus, manipulação de votos nas eleições da CBF, desvios na base das categorias Sub-17 e Sub-20. Ancelotti foi chamado para depor como testemunha-chave. Sua fala, serena e precisa, foi transmitida ao vivo. O futebol é o espelho de uma nação. Se o que está por trás do campo é podre, cedo ou tarde, a bola para de rolar. Sua postura impulsionou um movimento nacional por uma nova CBF, com eleições abertas, controle público e auditorias recorrentes. A entidade foi, aos poucos, reconstruída. Pela primeira vez em décadas, o futebol brasileiro deixava de ser feudo. Após o apito final da Copa, Endrick foi abraçado por todos. Mas procurava apenas uma figura. Ancelotti. O técnico o esperava no túnel. Você fez história, garoto. O senhor também. A história é tua agora. Protege ela. Meses depois, Ancelotti voltou à Itália. Recusou propostas de clubes, federações e até da UEFA. Vivia em Parma, cultivando vinhedos, assistindo futebol de madrugada com o radinho antigo. Endrick assumiu o papel de líder na seleção. Em campo, brilhava. Fora dele, era a voz da coerência. Recusava contratos com casas de apostas, exigia transparência na gestão da base e tornou-se embaixador da educação para jovens atletas. Quando perguntavam sobre política, dizia apenas: Meu técnico me ensinou que às vezes o silêncio ensina mais que o discurso, mas o que importa é agir. Em 2030, já como capitão, Endrick ergueu a taça da Copa América. Ao seu lado estava o novo técnico da seleção, Thiago Silva, um símbolo do ciclo que se fechava. No centenário da seleção brasileira, a CBF, agora sob novo estatuto, inaugurou o Centro Técnico Carlo Ancelotti, em Teresópolis. Não havia discursos, nem fanfarra, apenas uma placa de bronze com uma frase do italiano: Futebol é coragem sem barulho. Na cerimônia, Endrick colocou flores aos pés da estátua do técnico. Ele não era só treinador, era a nossa consciência,